Glória a Deus. Cumprimento a eleita de Cristo com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. O céu se faz presente aqui. Eu sei que você já pode sentir esta glória. Eu não sei para você, eu digo, mas Jesus marcou esse congresso para mim. E eu estou saindo daqui com meu coração transbordando. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Josias, missionária de Silene, que Jesus continue abençoando, viu? De uma forma poderosa essa igreja. Uma Rosimeira e toda a sua equipe cantora abençoada. Jesus continue dando graça. As esposas de obreiros, pastores, que o Senhor abençoe, cantor, continue carregando o céu. Esse é o segredo. Que Deus abençoe todas as nossas queridas irmãs, irmã Érica, que tem nos hospedado ali com tanto carinho, e a esta igreja que me recebeu com tanto carinho. Que o céu continue o abençoando. Já estou agradecendo a Deus pela sua vida, por tudo, pelo recebimento, pelo carinho, pela recepção. Pastor Tiago, que o céu continue te abençoando. Continue carregando essa graça, que eu sei que grandes coisas o céu ainda fará. Esta manhã foi um divisor de águas. Eu creio que na vida de todos que estavam aqui, Jesus ontem salvou, hoje batizou, e nós vamos encerrar com chave de ouro, adorando o nome do Senhor. Abra vossas Bíblias em Gênesis capítulo 45, versículo 5. E eu quero louvar a Deus porque Deus tratou de uma forma especial. Eu disse para Deus que esse era o último congresso que eu pregava. Eu tenho um problema de saúde desde os 14 anos de idade. E quando fui esse ano, esse problema se agravou de uma tal maneira. Eu tenho asma crônica. E quando deu 3 meses atrás que eu voltei no médico de rotina, porque eu já não estava bem. O médico fez uma biorressonância, olhava para aquela biorressonância e olhava para mim. Ela dizia: menina, como é que tu ainda consegue andar, pregar, ir para lá e para cá? A maneira que está o teu pulmão. Ela olhou e disse assim: o teu pulmão está diminuindo. Está atrofiando. Ela diz: tu tem 28 anos de idade. Está como se fosse um pulmão, ele tá defiando. Ela olhou para mim e disse: tu vai começar a ter colapso de esquecimento. E vai começar a sentir muitas dores. Irmãos, eu terminava de descer no altar com muita dor, com muita dor. E quando eu cheguei ontem na casa da irmã Érica, eu não disse nada a ninguém, tomamos banho. Eu deitei no chão do quarto, eu digo: Senhor, é a última vez que eu prego. Eu cheguei no meu limite de saúde. Eu cheguei no meu ponto, instância final. Eu não tenho mais possibilidade. Mas o céu desceu aqui nessa manhã. E eu continuarei, porque Ele me dará graça. Eu digo: Jesus, se tu for comigo, eu irei. Irmã, tu vai de manhã e eu sem querer dizer para ninguém que eu estava muito mal. Eu segui, eu disse: não vou dizer nada, eu estou longe da minha cidade. Eu disse para o meu esposo. Ela disse: mas se tu não for, irmão, assim, vai puxar a tua orelha. Eu digo: pois eu vou. E eu digo para você, irmão, use a tua última força para adorar. Porque pode ser no teu limite que Deus quer fazer. Aí
Mas Jesus achou pouco, ainda pegou o irmão dele na cozinha. Irmão, eu digo, Jesus, eu já entendi. Louvado seja Deus. Gênesis capítulo 45, versículo 5, que diz assim: agora, pois, não vos estremeceis, nem sejais pesado aos vossos olhos, por me haveres vendido para cá, porque para a preservação da vida me enviou Deus adiante de vós, porque já houve 2 anos e meio de fome, e ainda resta 5 anos que não haverá lavoura e nem ceifa. Por Cristo Deus me enviou adiante de vós, para conservar-vos na terra, para guardarem vida por meio de um grande livramento. Assim não me enviaste vós para cá, e sim o próprio Deus que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a casa, e por governador da terra do Egito. Poderei vos assentar adorando o nome do Senhor. Essa mensagem ecoou na minha alma de uma tal maneira, porque o céu, ele tem as suas particularidades todos os dias. É uma história bastante conhecida da igreja do Senhor Jesus, a história de José, o homem que viveu entre altos e baixos, mas permaneceu a vida firme no altar da presença do Senhor. O desafio começa quando Raquel não poderia gerar, e Raquel, esposa de Jacó, começa uma guerra, porque o céu tinha cerrado a sua madre. E Raquel começa a orar e pedir a Deus um filho, começa a buscar e pedir a Deus uma criança. E a Bíblia vai nos dizer que certo dia Deus abre a madre de Raquel, e Raquel gera José. E José, o filho da velhice de Jacó, e nisto Jacó o amava muito, porque já era um filho desejado, foi um filho chorado, foi um filho almejado, gerado debaixo de lágrima. E o que é gerado debaixo de lágrima tem um amor diferente, tem uma graça diferente. O que é gerado debaixo de choro é diferente. O que é gerado debaixo de jejum e oração é diferente. E eu sinto Deus sentando do lado de pessoas aqui dizendo: está gerando, está chorando, mas está gerando, está doendo, mas está sendo gerado em ti um milagre. Aí começa por aí. E aí a Bíblia diz que vem José e traz alegria para aquela casa. O menino é almejado, o menino é cuidado. Eu fico imaginando que enxoval que esse menino teve, que proezas maravilhosas da época que esse menino teve. E aí passa-se os dias, mas todos que é gerado debaixo de lágrimas de oração é separado por Deus, é separado por Jesus. Aleluia. Está o menino com 17 anos, menino bom, menino temente a Deus, além de ser um menino gerado no altar, um menino almejado, um menino amado, ele é um menino bom. E a Bíblia diz que por causa desse amor do pai, Jacó dá a ele uma túnica diferente, porque quem é gerado do altar é diferente. É diferente. A gente pensa e Jesus já fala logo: isso é porque a gente é gerado do altar. Aí a Bíblia diz que ele tem uma túnica diferente, e essa túnica desperta a inveja. Essa túnica começa a dar confusão,
Porque ser diferente é tu andar na contramão. E começa assim as contendas, começa a incomodar, porque ser diferente incomoda, fazer o que é certo incomoda. Aí a Bíblia diz que ele vai para onde estão os seus irmãos, procurar os seus irmãos. Ele sonha, melhor dizendo, ele sonha. Quando ele sonha que estava dando os peixes no campo e que o seu peixe levantava e ficava de pé e os outros demais inclinavam. E começa os irmãos olhar, o menino é amado, o menino tem túnica diferente, agora sonha, aleluia, e do segundo sonho ele sonha que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam diante dele. Aí o menino é amado, a túnica é diferente, sonha umas coisas sem nada a ver, parecendo que ele é o maioral, é o grande. E começa-se a inveja, começa-se a guerra, começa-se a luta. Os irmãos começam a brotar-se dentro a inveja, porque muitos querem te ver bem, mas nunca melhor que eles. Querem te ver grande, mas nunca maior. Mas isso não pode nos parar. Aí a Bíblia diz que ele vai ao campo. Os irmãos dizem, lá vem ao sonho de Rubem, não mate o menino, nós vamos lançar ele na cisterna. Tenta matar da mesma maneira, porque se aquela cisterna está cheia de água, automaticamente ele morre. Mas a Bíblia diz que ele foi lançado ao poço, porém estava vazio, estava seco, estava sem água. E o nosso tema é entre os palácios e deserto. José nasceu dentro de um palácio, o menino é amado, é zelado, tem túnica diferente, está no palácio. Quando José vai para o poço, enfrenta o primeiro deserto. Quando ele está lá, desprovido, abandonado, aleluia, no olho do furacão para ser morto, ele começa a enfrentar o primeiro deserto. Não tinha ninguém para proteger, não tinha ninguém para guardar. Está dentro de um poço vazio, frio, e a Bíblia diz que eles tomam, e quando eles verem os midianitas vindo, eles dizem, não vamos matar, nós vamos vender. Toma a túnica e vende ele aos midianitas. E José começa a experimentar do primeiro deserto após a promessa. Porque quando Deus nos faz uma promessa, Ele não vai pegar a gente e colocar na cadeira, não. Quando Ele faz uma promessa, Ele pega na mão da gente e diz, vou te experimentar, te levar bem ali no deserto, para te preparar primeiro. Não pense você que viverá a promessa sem passar pelo deserto. Quanto mais for dado, mais vai ser cobrado. E José entra no primeiro deserto. O filho que é amado agora está, aleluia, sendo retirado do seu leito da sua casa, do seu leito, do seu ambiente confortável, do seu ambiente bom. Ele não foi levado, ele foi arrancado. Porque tem hora, irmão, se Deus não arrancar, nós não vai. Tem hora que Deus não convida, Ele arranca, Ele tira, porque ainda está chorando por esta situação que Deus te arrancou de lá. Tem circunstância que dói, mas é Deus que arranca, porque se deixar por nós, a gente permanece no mesmo lugar. Aí a Bíblia vai nos dizer que ele é vendido por midianita. Ainda no 37, ele é vendido pelos midianitas para Potifar. Ele já é vendido pela segunda vez dentro do mesmo capítulo. Ele já é vendido pela uma segunda, só foi passando para frente. Ele já é passado mais uma vez quando chega lá no Egito, vendido a Potifar.
Aí a Bíblia diz que Potifar olha para ele, e a própria palavra diz no 37 que ele se torna o eunuco. O Potifar é o eunuco de Faraó, e ele se torna o mordomo da casa de Potifar, porque o Senhor estava com ele. Entre palácios e desertos, o céu está contigo. O segredo é carregar o céu. Estava vendido na terra estranha, longe de casa. Os irmãos chegou e disse para o pai, com a túnica rasgada, que ele tinha sido, aleluia, devorado por uma fera. Estava longe, mas o Senhor estava com ele. Não importa onde tu está, o que importa é se Jesus estiver contigo. Está tudo certo. Todos podem virar as costas, menos ele. Todos podem abandonar, menos ele. Perde o ambiente familiar, mas não perde a presença. Perde a vida confortável, mas não perde a presença. E a Bíblia diz que tudo que José botava a mão prosperava. Aleluia. E ele se torna, Potifar olha para ele e diz: tu vais ser o mordomo, entrega tudo na mão dele. Aí José já está no segundo palácio da sua vida, mas carregando a presença do Senhor Jesus. Identidade gerada intacta, identidade em Cristo Jesus, sem ser rasurada, sem ser, aleluia, tocada por nada. Aleluia. Ele está lá sendo mordomo e dando tudo certo, vai tudo bem, mas como a vida não é só de palácios, como não é só os momentos bons, como não é só de alegria, como não é só, aleluia, de coisas boas, como eu disse ontem, tem hora que o céu gera circunstância para fazer a gente orar mais, que ele sabe que só quando aperta mais um pouco que a gente acha o caminho do altar, como nunca deveria ter sido abrido mão. E a Bíblia diz que começa, José é bonito, é formoso, e começa-se a tentação. A esposa de Potifar começa a olhar para José com outros olhos, começa a tentar, começa a querer ficar com José. E a Bíblia vai dizer no 39, e isso me chama muito a atenção, que ele diz assim: nesta casa não há outro maior do que eu, nada me recusou a não ser a ti, porquanto tu és a sua mulher. Aí ele termina o versículo dizendo: como pois faria eu este grande mal e pecaria contra o meu Deus? Identidade gerada. Ele poderia muito ter pegado aquela oportunidade, ainda teria mais poder. Ninguém estava vendo, ninguém estava apreciando. Ele estava longe da terra, longe do seu povo, longe dos seus costumes. Mas quem tem identidade gerada não toca Jesus por nada nessa terra. Eu imagino José olhando: a oferta é boa, mas a promessa é melhor. A oferta é boa, mas a promessa é maior, é maior, é maior. Não troca a promessa pela oferta. Não troque a promessa pela oferta. Não troque a promessa pela oferta do inimigo. E a Bíblia diz que ela insiste, ela persevera em tentar José, e ele persevera em ser fiel, ele persevera em continuar crente, ele persevera de continuar sendo adorador, aleluia. Ele persevera. O inimigo não
nos tentar só uma vez, não. Ele vai bater na porta. E nós temos que manter a nossa posição firme, identidade gerada em Cristo. E a Bíblia diz que quando dá certo o dia dela tanto tentar, a Bíblia diz que ela toma mais uma vez a túnica de José, e José mais uma vez perde a túnica. Pela segunda vez perde a túnica, mas não perde a presença. Pela segunda vez a túnica é tomada. Ai, rebanda suriari. Pela segunda vez é caluniado. Pela segunda vez é humilhado. Mas a identidade está intacta na presença. Não importa as calúnias, não importa a humilhação. O que importa é a identidade está intacta na presença do Senhor. Perca o que for, mas não perca a presença. Mais uma vez ele escapa sem a túnica. Mais uma vez ele vai sem a túnica, mas com Jesus. Sem túnica, mas com presença. Sem túnica, mas com presença. Cargo sendo perdido, mas com a presença. Não negocie a presença do Senhor. Não negocie a graça de Deus. Não negocie a presença de Jesus por nada desta terra. E ela mente para Potifar, que foi José que o atacou. Porque quem é chamado, irmãos, tem hora que você vai ser caluniado sem ter direito de se justificar, somente adorar. Quem disse que quem é chamado, na hora Jesus não pensa. Tem hora que Deus vai permitir mesmo falar o que tu não fez. Tem hora que o céu vai permitir mesmo para arrancar a gente de alguns cenários. Deus preparou essa circunstância porque Deus tinha coisas maiores para José. E se Deus não faz isso, tu pode ver que José vai sendo arrancado das circunstâncias, dos cenários. Ele vai sendo arrancado do seu segundo palácio, que é a casa de Potifar. Porque se a porta pequena não fecha, nós não passa pela grande. Se o riacho de Querite não seca, o profeta não saía de lá. Mas Deus queria abrir e fazer coisas grandes. Se uma pequena porta não se fechar, nós somos pequenos o suficiente para não enxergar e entender que o grande de Deus está por vir em nossas vidas. Aí agora, de dentro de mordomo, vai para dentro de uma cela fria. Potifar manda prendê-lo. E a Bíblia diz que no 39... ele chega na prisão, 39, versículo 21. Mas o Senhor estava com José e estendeu a sua misericórdia. O segredo é andar com Deus, igreja. Será que nós estamos andando com Cristo quando a gente sai dessa porta aí para fora? Será que Jesus está dentro dos nossos negócios? Será que Jesus está conosco quando ninguém está vendo? Quando tem que sobrar só a tua identidade e a realidade do momento? A Bíblia diz que José agora está no fundo de uma cela, mas Jesus estava com ele. Nós se acostumamos a andar sem Jesus. Vai, volta, compra, vende, decide o jeito que quer, faz o jeito que quer, sem Jesus. E é tempo de voltar a depender. É tempo de voltar à dependência. E a Bíblia vai nos dizer que quando no versículo 22 do capítulo 39, que o principal do cárcere olha para ele e diz: vai ser o chefe do cárcere, porque Jesus estava com ele. Quem anda com Jesus entre os palácios e deserto, o céu faz questão de apresentar quem é ele.
O céu faz questão de apresentar. E quem aonde chega um crente cheio da presença, não tem como se esconder, porque quem é carregado da presença, o céu faz questão de apresentar. Aí ele agora de mordomo se torna chefe do cárcere, mas crente, carregando o céu, carregando a presença de Deus, carregando, porque tudo que botava a mão prosperava. Estava dentro do cárcere, mas estava prosperando. E alguém olha e diz assim: por que ele ainda não morreu? Ela ainda não morreu dentro do deserto. É porque o Senhor está com ele. O Senhor está com ela. Sabe por que tu ainda não morreu? Porque o Senhor está contigo, está contigo. Sabe por que essa luta não te consumiu? É porque o Senhor está contigo, contigo, contigo. Aí a Bíblia diz que ele está lá e ele agora é o mordomo, e o copeiro e o padeiro é preso. E ele os servia, porque quem é servo e quem anda com Deus serve em cima, serve embaixo, serve no palácio, serve no deserto. Aonde estiver, precisar de um servo, ele está pronto, porque quem anda com Deus não nega serviço. Se é para servir, está pronto. Aí a Bíblia vai dizer que um dia ele chega na prisão. Irmãos, isso aqui, Deus impactou meu coração com isso aqui. Ele chega para o servir, e ele olha e vê os homens tristes, e ele para ouvir. Ele está dentro da prisão, ele é o maior, ele podia estar todo orgulhoso. Aí eu sou maior, cheguei aqui praticamente ontem, já sou o chefe. Ele chega para o servir e vê que os homens estão tristes, e ele para ouvir. Diz: por que vocês estão tristes? Aí um deles diz: não, é porque nós sonhamos e não sabemos o significado do que sonhamos. Aí ele diz assim: diz aí, não é de Deus as interpretações? Conte isso agora. E o copeiro conta o sonho. E o que eu acho extraordinário é que ele poderia muito bem passar, não querer ouvir nada. Mas quem para por ouvir pode estar deixando uma porta aberta para o seu futuro. Quem para ouvir pode estar abrindo uma porta para tu passar no dia de amanhã. Era um simples preso, insignificante, era pequeno, estava preso, era menor que ele, inferior a ele, porque ele era o chefe de lá. Ele poderia muito bem dizer: ah, é só mais um preso, mas ele para ouvir. Ele para ouvir. E quando o copeiro conta, o que me acha interessante é que ele já diz para o copeiro: porém lembra-te de mim, rogue de misericórdia e faça menção de mim e a Faraó, e me faz sair desta casa, porque a verdade é que eu fui sequestrado da terra dos hebreus, tão pouco sou daqui, tenho feito algo para estar nesse cárcere. Ele sabia que o copeiro iria sair, mas ele sabia que o padeiro, antes do padeiro contar, ele pede ao copeiro para lembrar dele. Mas ele também ouve o sonho do padeiro. Ele interpreta o sonho do padeiro, e eles saem da prisão, como a interpretação diz. O padeiro morre, o copeiro dá continuidade e volta ao serviço. Mas a própria Bíblia diz que o chefe dos copeiros não se lembrou de José. Irmãos, quando não é o tempo, o céu fará esquecer do teu nome. Quando não é a hora, ele esconde. Quando não é o momento, ele esconde. Aleluia! E muitas das vezes nós não queremos compreender o esconderijo de Deus. E se ele está te escondendo, é porque é um tempo de preparação. Se tu está no esconderijo, adore. Adore, adore o nome daquele que é todo-poderoso. E a Bíblia vai nos dizer no
assim, no capítulo 41, que passados-se 2 anos, aí o céu disse: agora é a hora. Faraó sonha, ninguém interpreta. Jesus começa a mexer com gente grande para honrar quem está no anonimato e escondido em Deus. Deus começa a mexer com gente grande para lembrar de quem está no fundo da prisão, será fria. E há quem diga, que diz que se você não tiver, aleluia, no momento Deus, alguém vai entrar na frente. Entra não. Se tu estiver na posição, tu pode ficar tranquilo que Jesus manda te buscar. Eu nunca vi Deus errar endereço de crente servo obediente na presença de Deus. O segredo é permanecer fiel. O segredo é permanecer fiel. Que quando chegar a tua vez, Jesus vai mexer com gente grande e fará lembrar do teu nome. Aí sabe o que eu acho interessante? É porque a gente não vê José reclamando. A gente não vê José em nenhum registro murmurando. Ele está com a alma cravada na presença de Deus. A visão está ardente no seu coração. E a Bíblia diz que quando está aquela aflição e Faraó não acha nenhum sábio para interpretar o sonho a qual ele teve, o copeiro se lembra de José. Chegou o tempo, chegou a hora. Quando chegar a tua vez, pode ficar tranquilo. Ninguém vai passar na frente. Ninguém vai ficar na frente. Ninguém vai passar na frente, não. Quando chegar a tua vez, quando chegar o dia do teu milagre, ai, derramando a basura, ai, pode ser no dia da festa, no dia do ciclo de oração aqui pela manhã, pode ser na EBD. Quando chegar o dia do teu milagre, tu pode até estar dentro do teu quarto, na tua casa. Se chegou o dia, Jesus vai lá te buscar. Ele te acha, Ele te acha, Ele te acha, Ele te acha. Aí manda buscar José correndo, manda cortar o cabelo, muda as vestes, traz ele mediante a Faraó. E Faraó diz que ele teve um sonho, pode tu interpretar? E ele responde: não diga isto a mim, Deus dará resposta de paz. Amados, identidade gerada. Ele estava diante de Faraó. Ele pode dizer assim: eu mesmo, eu interpretei o sonho dos outros lá dentro da prisão, eu estive na casa de Potifar. Ele poderia aproveitar a oportunidade para apresentar o currículo, mas ele diz: o meu Deus dará resposta de paz. Porque quem coloca Deus na frente não dá erro. Não dá erro se colocar Jesus na frente. Aí o Faraó conta, ele interpreta, diz o que o Senhor mostrou, que virá 7 anos de bonança, 7 anos de fome. A Bíblia vai dizer que aí ele pega e dá uma aula de administração a Faraó. Porque quem vai para o deserto aprende o que é necessário para viver no dia da honra. Quem para viver no deserto vai ter o suficiente para usar no dia da honra. Aleluia! Ele tinha sido treinado na casa de Potifar, tinha sido treinado na prisão, e Deus agora dá graça para ele, dá revelação, aleluia, do que Deus queria fazer no Egito naquela época. Deserto é lugar de colher informações, de receber de Deus, de receber do Senhor, de receber orientação daquele que é maior, que tem um nome sobre todos os nomes. Aí ele dá aula, irmãos, e não se candidata ao cargo. Porque quem tem identidade
gerada não briga pelo carro. Quem tem identidade gerada não briga por nada. Espera Deus fazer tudo. Ele dá aula, ele dá instrução, mas ele não se candidata ao cargo. Aleluia. Porque a identidade está gerada, o coração não se corrompe. Aleluia. Está no palácio agora, no segundo palácio, no palácio da promessa. Mas a identidade está gerada, está gerada, está gerada. Quando tu estiver pronto, Jesus vai te levar ao cumprimento da promessa. E sabe o que é interessante? A promessa tinha 17 anos quando ele tinha. Veio se cumprir aos 33. E ali Deus brada no coração de Faraó e diz: não tem outro homem com esta capacidade da presença do Senhor. Aonde nós achamos outro homem que haja o Espírito de Deus? Ele não disse nada, que era crente, que era cheio, mas o Faraó identificou a presença na vida dele pelo seu comportamento. E a Bíblia diz que Faraó eleva ele àquele cargo, e passa-se os 7 anos de bonança. Já estou quase encerrando, porque eu quero chegar no texto a qual nós lemos. Passa-se os 7 anos de bonança, e vem os 7 anos de fome, e a fome chega lá na terra do seu pai Jacó e os seus irmãos, e Jacó manda os filhos até o Egito, porque era o único lugar que tinha abastecimento de comida. E a Bíblia diz que quando José olha para os seus irmãos, ele reconhece, e ele se lembra da promessa de Deus. Ele se lembra do que Deus havia falado há tempos atrás. E a Bíblia diz que ele cede ali a alimentação para eles com algum requisito, que eu vou avançar aqui. E chega o dia de José se apresentar a eles. Quando ele se apresenta, que diz que ele é o José, os seus irmãos ficam espantados. Quando eles ficam espantados, José diz: agora vai, não vos entristeçais, e nem seja isso pesado aos vossos olhos, por ter me vendido para cá, porque para a preservação da vida de vocês, Deus me enviou adiante de vós. O que tu pensa que é para te matar, Deus está te enviando adiante. O que tu pensa que acabou, Deus está dizendo: acabou não, não é para te matar não, eu estou te enviando adiante. Perdoa quem te feriu, perdoa quem te maltratou. Entenda que isso é o propósito de Deus, te empurrando para a promessa, para a promessa, para a promessa. E Deus está dizendo hoje: perdoa para tu avançar, libera o perdão para tu avançar. Libera o perdão, solta a tua alma disso que tem corrompido teus dias. José entendeu e disse a seus irmãos: não vos entristeceis, porque Deus me enviou adiante. Veja Deus dentro desse deserto, a qual Ele usa pessoas para te empurrar para o propósito, que Ele usa pessoas para te empurrar para a promessa de Deus. E Ele diz ainda mais: porque já houve 2 anos de fome e meio na terra, e ainda resta 5 anos, e não haverá nem lavoura nem ceifa. Por isso Deus me enviou adiante de vós. Deus quer que tu sirva quem te feriu. Jesus quer que tu sirva quem um dia achou
E tem muitas bênçãos retidas por ausência de perdão. Perdoe. Mas eu não fui a culpada. Não foi eu que errei. Deus está dizendo nesta noite: perdoe. O que o céu tem para ti é bem maior. A tua alma está gritando: por socorro. E Deus está dizendo: libere o perdão nesta noite. E me porque o que Jesus quer fazer contigo é bem maior, é bem maior. Entenda Deus te empurrando para o propósito. Entenda, veja Deus te colocando para próximo do propósito. Deus te enviando adiante de vós. E as maiores feridas não é causada por quem está longe. As maiores feridas é causada por quem está perto. E Deus está dizendo: libera, perdoe. Eu sinto graça de Deus aqui. Se coloque de pé, porque nós vamos encerrar. Mas carrega a identidade de Cristo. José carregou Deus e disse: eu vou liberar. Não merece, mas eu vou perdoar. Porque perdão é para quem não merece. A missionária, mas tu não está entendendo. Quase me mataram, mas tu sou